É, e a gente vai começar, tá? Deixa eu ver se tá gravando. Conhecendo e praticando o projeto. Prestem atenção, nessa disciplina vocês não vão fazer um projeto grande, nada. É um esboço. Você vai escrever um pouquinho. Então, assim, não é nada assustador não, tá? Primeira coisa, eu queria mostrar isso daqui para vocês. Acho que eu vou mostrar. Acho que dá tempo. Se vocês estiverem vendo, me avisem, tá? Estão vendo? Ô, minha gente, eu tô vendo agora que vocês estão me parabenizando. Obrigada. Dá para ver, professora. Tá, então eu vou colocar. Entry 1. I'm about to embark on one of the great challenges of my scientific career. Teaching penny physics. I'm calling it Project Gorilla. Hey, Sheldon. Come in. Take a seat. Subject has arrived. I've extended a friendly, casual greeting. Ready to get started? One moment. Subject appears well rested and enthusiastic. Apparently, ignorance is bliss. All right, let us begin. Where's your notebook? Vocês já assistiram essa série aí? É aquela The Big Bang Theory. Não. Ele é são alguns físicos e são amigos, e esse daí, ele é o mais nerd de todos, né? E ela é a vizinha. Ela não é de estudar, não, né? Aí ele faz essa... Ela começa a namorar com um dos físicos amigos dele, né? E aí ela pede para ele ensinar um pouco de física para ela entender o que é que o namorado estuda, né? Aí ele vai e começa um projeto, né? É um projeto. Aí no final ele volta pro computador e escreve como foi que ela se sentiu, isso e aquilo. Eu acho interessante porque é justamente o que a gente faz, né? Quando a gente tem um projeto, a gente escreve, né? Faz notas, faz anotações em campo, e tem que ser algo que a gente tenha interesse, né? Então, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente não pode fazer de qualquer jeito ou qualquer tema que alguém sugeriu. Tem que ser alguma coisa que desperte interesse. Então, por exemplo, Thaisa estava falando da questão da indisciplina. Eu tenho certeza que é algo que desperta interesse dela, porque é algo que a gente está vendo. Inclusive, a gente está passando por uma fase terrível agora, né, de ataques. Então, o que está acontecendo com esses alunos, né? Por mais que a gente seja do curso de letras, mas a gente se interessa, né? Então, assim, tem que ser algo que vocês tenham interesse, que desperte interesse de vocês e que vocês queiram se dedicar. E a dedicação é essa, né? É anotar tudo, é prestar atenção em tudo, é descrever bem. Vocês veem que ele no vídeo, ele descreve ela, né? Então, se vocês vão entrevistar alguém, ou vão, por exemplo, Kelson vai descrever ali aqueles professores, anos de prática, de ensino, formação. Então, ele tem que fazer uma descrição grande, ele tem que conversar com esses professores, né? Talvez, se ele quiser fazer entrevistas semi-estruturadas, que significa mais uma conversa do que uma entrevista mesmo,
onde você deixa, mesmo que eles mudem de assunto, né, mesmo que eles não estejam dentro do que você esperava, mas você escuta o seu entrevistado, porque ele pode te trazer informações que você nem imaginava que poderia surgir na sua pesquisa. Então, é você ir a fundo, né? Você realmente, não é de qualquer jeito, sabe, gente? Toda pesquisa, né? Seja ela um projeto, seja ela um TCC. Às vezes as pessoas dão mais valor a uma pesquisa de doutorado. Claro que a pesquisa de doutorado você tem mais tempo, você escreve mais, mas toda pesquisa é importante, certo? Todo artigo que você publica, ele tem que ser científico, né? Ele talvez os artigos, eles, às vezes um artigo de 15, 20 páginas, você passou, sei lá, um ano pesquisando, né? Ou até mais. Então, assim, todo trabalho científico, e o projeto também é um trabalho científico, ele é importante. E ele requer muito de você. E ele requer que você pesquise, que você vá a fundo, que você, às vezes, passe noite acordada atrás, que você procure. Para você procurar ir a fundo, você tem que ter interesse, concorda? Você não vai querer ficar indo a fundo em coisa que você não gosta. Então, por isso que é importante quando a gente escolhe algo que a gente tenha certeza que vá se interessar. Aqui lá na aula de vocês vão ver algumas questões que nos ajudam a construir um projeto de pesquisa, né? Então, a primeira é o que você identificou que era interessante. Tem que ser interessante. Pensei nisso. Ah, mas tal coisa não é interessante, minha mãe não acha interessante, ou Esté não acha interessante o que Juscelio quer, mas não interessa, tem que ser interessante para você, porque você que vai atrás, né? Então, você que vai dedicar bastante tempo da sua vida naquele projeto, e tem que ser algo que você acredite, né? Não, porque, lembre-se, você vai colocar seu nome lá, você vai escrever, então não escreva para agradar professor, não escreva para agradar a pessoa que está na sua banca, certo? Tenha atitude e não escreva para agradar as pessoas, não. Escreva porque você tem interesse, porque você quer. Com certeza vai ser melhor. Por que você quer estudar isso? Qual é a questão problema? Eu acho que eu falei para vocês, né, sobre o problema, quando a gente estava vendo sobre o artigo científico. Tem que ter um problema, né? Qual é o problema que você quer resolver, né? É o problema da formação dos professores? Será que a formação deles corresponde com o que é esperado, como o Kelson colocou? Ou o problema é a indisciplina dos alunos na sala de aula de língua portuguesa? Qual é o problema? Então, todo projeto tem um problema que você quer, ou você quer saber um pouco mais sobre esse problema, ou você quer ajudar a solucionar. Todo projeto de pesquisa, quando eu digo projeto de pesquisa, é porque para você fazer um mestrado você precisa de um projeto, para fazer um TCC precisa de um projeto, para fazer um doutorado precisa de um projeto, e até depois que você já é doutor, como eu, que escreve um artigo para revistas, a gente senta, pensa e acaba escrevendo um projeto, né? Antes de a gente escrever. Então, sempre vai ter esse projeto, ele sempre vai nos ajudar na escrita do nosso trabalho. Qual é a questão problema? Qual a área de abrangência do seu estudo? Né? Então, isso que vocês têm que ficar atento, né? Qual é a área? Cuidado para não ir para psicologia, cuidado para não ir para direito, né? Cuidado para não ir para outras áreas. E se quiser ir, não tem problema, é interdisciplina. É muito interessante, mas traga letras também, né? Porque senão vão querer reprovar vocês. Isso, voltando, tem na aula de vocês, né? E aí você vai pensa num título inicial, lembrando que esse título pode ser modificado depois, nada é fixo, não é porque você escreveu lá no projeto que tem que ser esse título para sempre. Depois, às vezes você coloca um título e um objetivo, e quando você vai pesquisar, como eu disse a Kelson, na hora que você está conversando lá, surgem outras coisas interessantes e você diz, não, eu vou mudar meu objetivo, vou mudar meu título, porque eu gostei mais do que eu vi aqui, eu quero analisar mais a fundo isso. E aí você pode mudar, isso daí é maleável, tá? Por que sua pesquisa é interessante?
para a comunidade, para a universidade, para a ciência de maneira geral. Isso é importante também. Lembre-se que eu falei para vocês, né, que a gente faz uma revisão de literatura para saber o que foi estudado sobre o que a gente quer falar, justamente para a gente se encaixar, né? Qual é o seu diferencial e por que sua pesquisa vai contribuir? De que forma vai contribuir? Né? Vai contribuir para quem? Por exemplo, de que forma a pesquisa que Kelson está querendo fazer, de que forma ele contribui? O que é que ele acha que isso aí pode contribuir? É importante pensar sobre isso. Né? A mesma coisa, Thaisa, contribuiria de que forma? Para quem? Contribuiria para os alunos, para a comunidade em geral, para os professores, para a comunidade científica, né? Se você faz algo que não foi feito ainda, contribui também na pesquisa, no campo científico. Então, assim, é algo que vocês têm que pensar também. Qual é a contribuição que vocês vão trazer? Quais os livros e os textos que você conhece que tratam desse tema? Aí a gente vai tocar na questão de que vocês precisam colocar uma revisão, né, de literatura, como é chamado. Que é o quê? Procurar. E aí eu já falei para vocês que eu posso ajudar vocês, eu posso dar uma aula para vocês como que vocês fazem uma revisão de literatura de forma simples e rápida, né? Mas eu posso ajudar vocês se vocês tiverem interesse. E isso pode ajudar essas outras disciplinas que vocês estão fazendo, viu? O projeto que vocês estão fazendo em outra disciplina, vocês podem pegar, vocês aprendem com um professor, com o outro, para fazer o projeto de vocês, né? Não precisa ser com um professor só da disciplina. 8. Há alguma teoria que você já conhece? Isso é para quem ou já está com a teoria na cabeça, ou já faz parte de algum projeto. Eu não sei se vocês fazem já parte de projeto de pesquisa. Se sim, coloquem aí. Às vezes, quando você já faz parte de um projeto de pesquisa, esse projeto de pesquisa já trabalha uma teoria, então você já conhece essa teoria, né? Mas, se não, não tem problema. Você parte do seu problema. O mais importante é o que você quer estudar, não é a teoria, não. Nunca fiz nada desse tipo. Pois é, mas não precisa. Não precisa. Você parte do que você quer fazer. E a partir dali você vai descobrir uma teoria, seja a pessoa que vai lhe orientar, que vai orientar uma teoria para você, ou você mesma vai descobrir quando fizer a revisão de literatura, né? Quais foram as teorias que as pessoas que estudaram algo parecido com você utilizaram. E aí você vai vendo. Mas isso aqui não é para os nossos esboços, né? É para o projeto mais à frente. Sim, na minha opinião, não seria nem para o projeto. A teoria seria para o artigo em si, né? Mas, enfim. 9. Você tem todas as referências desse material teórico? Essa questão de buscar as referências e organizar, né? Que é justamente isso, é você buscar quem já escreveu algo sobre o que você quer escrever. De que forma você pretende investigar esse problema? A forma, gente, é a metodologia, sabe? Como é que você vai investigar esse problema? Quais são os sujeitos envolvidos nessa pesquisa? Então, são professores? Como no caso que Kelson falou. São alunos? São professores e alunos? Né? São pessoas da comunidade em geral? Quem são os sujeitos envolvidos? Quais as características desse sujeito? Então, na metodologia, gente, tem coisa que a gente acha, para que colocar, né? Mas eu acho que eu comentei com vocês na aula passada. É importante você dizer. Por exemplo, eu vou entrevistar 3 professores. 2 mulheres e um homem. Idades entre 25 anos e 45. Tudo isso é importante. Você descrever cada professor desse. Porque quando você descreve, quando você consegue entender, pegar alguma coisa da entrevista que esse professor relata, você sabendo a idade, você já tem uma idade, porque esse professor é novo ainda, ou esse professor é muito mais velho, então ele está acostumado com uma outra dinâmica. Então, assim, é muito importante a gente saber as características de quem vai participar da pesquisa de vocês. É muito importante.
Quais os instrumentos de pesquisa? Aí você vai fazer entrevista, você vai fazer questionário. E por que você quer fazer questionário? Por que você quer fazer entrevista? Né? E você pensa, se você vai usar 3 professores só, questionário é quando você pega um monte de gente na sua pesquisa. Vou dar logo uma dica aqui. Questionário é com um monte de gente. Por quê? Porque o questionário você pode fazer até na internet. Você faz um questionário aqui, manda para um monte de gente que você nem conhece, faz um aplicativo, sei lá, alguma coisa, o pessoal que sabe mexer. As pessoas entram lá, respondem, pronto, você tem as respostas. Mas a entrevista não, a entrevista ela faz parte de um trabalho qualitativo, não é quantitativo, é qualitativo. Você vai conversar, as entrevistas elas podem durar 1 hora, 2 horas, depende, né? Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, e por isso que, se você pensar, por exemplo, eu vou entrevistar 3, aí você já pensa em possibilidade de professores 4 ou 5, porque tem professor que não fala nada na entrevista. Você pergunta uma coisa, sim, não. E como é que você vai usar isso no seu projeto? Então, aí você já descarta essa entrevista outra pessoa. Vocês podem até fazer teste, entrevistar antes para saber como é. Entrevistar é o quê? Você faz sua pergunta e deixa a pessoa falar. Se a pessoa mudar de assunto, não corta a pessoa, deixa ela falar. E aí, se você tem vontade na hora de perguntar outra coisa que não está na sua lista de perguntas, pergunta, tá? E aí você vai ter muita fala de uma pessoa só, né? E você vai ter um conhecimento qualitativo, um conhecimento mais profundo. Ah, mas você só usou 3 professores, eu usei 30, certo? Mas a sua perspectiva é diferente da minha. A sua, você queria algo quantitativo, respostas sim ou não, né? Eu não, eu queria algo mais investigativo, né? As pessoas da área sabem que pesquisas qualitativas você não tem como fazer com muitas pessoas, você faz com menos pessoas, mas são pesquisas importantíssimas também. 14. Você vai fazer um levantamento histórico sobre o tema? Qual período? É porque é aquela coisa, né, gente? Tem gente que não quer usar professor, aluno, não quer fazer uma pesquisa em campo, quer só fazer uma pesquisa bibliográfica. Aí nessa pesquisa bibliográfica, você quer fazer um recorte histórico? Eu quero entender a situação do ensino da língua portuguesa entre os anos de tal e tal, dentro da educação, né? Todos os documentos sobre a educação durante esse período, ou durante o período da ditadura, ou durante os últimos anos, né? Então, você fazer um recorte histórico também é interessante. Utilizará dados estatísticos, quais? E aí já é uma coisa mais quantitativa, né? Se você manda um aplicativo para um monte de gente, você pode mandar até para 1000. E aí você tem que usar uma estatística aí para fazer essa análise desses dados, né? 16. Será necessário utilizar tabelas, gráficos, mapas? Isso aí vocês, conforme vocês vão fazendo, vocês decidem também, né? Por exemplo, se vocês querem fazer uma tabelinha sobre os professores e suas características na parte da metodologia, ou os alunos, né? As idades dos alunos, a escola e talvez a parte social ali, né, do convívio dos alunos, não sei, o que vocês conseguirem de informações sobre esses alunos, colocar numa tabelinha, gráficos, se você quiser colocar no final alguma coisa que você descobriu, aí coloca o gráfico, isso aí é para depois, eu acho, na minha opinião. 17. Em quanto tempo essa pesquisa poderá ser realizada? Isso é interessante, por quê? Vocês vão fazer um TCC, vocês não vão fazer um doutorado, vocês não vão fazer um mestrado. Então, assim, vocês têm que pensar em algo que dê para fazer durante esse tempo que vocês têm, que é curto, que vocês precisam levantar os dados, analisar, então essas coisas demoram, né? Então, vocês precisam pensar, é um TCC, eu não tenho muito tempo. Então, por exemplo, tem gente que diz assim, eu vou analisar as escolas estaduais da cidade de Souza, não tem condição. É muita coisa para você fazer para um TCC.
É interessante, Thaisa. Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso aí, mas a partir da perspectiva do ensino da língua portuguesa como língua estrangeira. Aí, você tem que pensar nisso, se você consegue, né? Se você consegue. Então, você não pode fazer em todas as escolas da cidade de Souza, todas as escolas da cidade de Picuí. Não. Você tem que escolher uma escola. Você tem que pensar que isso daqui você vai ter pouco tempo. Então, você também não vai... Às vezes tem gente que trabalha, né? Então, vocês têm que ir com calma. Então, todas essas perguntas, elas entram no nosso projeto, né? Na introdução, você precisa do tema, precisa do problema e dos objetivos. Lembrando que isso daqui pode mudar conforme vocês forem coletando os dados de vocês. Se vocês acharem outra coisa muito mais interessante, vocês vêm aqui e mudam, não tem problema nenhum. O título também. Isso fica em aberto. É interessante vocês construírem um projeto para ter um norte, mas não significa que esse projeto é congelado. Ah, eu escrevi o projeto para a disciplina tal e eu tenho que fazer sobre isso, mas eu estou achando tão interessante outra resposta que a mulher deu. Eu acho que o meu objetivo, eu queria mudar um pouquinho, mas eu já fiz o projeto, tem nada, não muda. Claro que vocês vão ter o auxílio dos orientadores, né? A justificativa, gente, do projeto é nada mais, nada menos, aqui estou é da época da ditadura, a escola é interessante. A justificativa é você dizer o que seu trabalho contribui, que é o que eu conversei com vocês, né? Aí você pensa, justificativo, por que eu vou escrever isso? Na verdade qual é a contribuição, qual é a importância do seu trabalho, né? E aí você coloca, e essa parte é o que vende o peixe, entendeu? Então essa parte vocês têm que caprichar. Colocar assim, meu trabalho. E não tenham medo, não, não tenham timidez, coloque mesmo, assim, o que é que vocês acham que vai contribuir, coloque tudo. Porque essa parte é muito importante para quem está lendo, ver que seu trabalho vai contribuir, né? A metodologia você vai evidenciar o desenho da pesquisa, ou seja, como é que você vai fazer, como é que você vai executar, quais sujeitos você vai usar, qual tipo de pesquisa você vai fazer, como você vai analisar esses dados, você vai analisar numa escola, você vai no centro de acolhida, você vai observar aulas, você vai fazer entrevista, você vai gravar, o que é que você vai fazer? Vai fazer uma pesquisa bibliográfica? Então, tudo isso que a gente já discutiu ali naquelas questões vai nessa parte da metodologia. Tanto a descrição dos sujeitos, né? Eu já participei de defesa de TCC aqui no IFPB, que as pessoas vão falar sobre os sujeitos de pesquisa lá na conclusão. Não porque fulana, porque assim, a gente chegou, porque fulana, ela tem essas características, não. Todas as características dos sujeitos de pesquisa, tudo que você vai fazer, como você vai fazer, tem que estar na metodologia, certo? Então, essa parte é importantíssima para a gente saber como é que você vai fazer isso, se esse trabalho é científico ou não. Porque para ser científico, ele tem que ter uma metodologia, certo? Vai ser uma pesquisa qualitativa, como eu disse a vocês. Qualitativa é de números, né? Muitos números. Quantitativa é números de números. Qualitativa é aquela pesquisa que tem que vai mais a fundo, né? Que tem menos sujeitos de pesquisa, mas ela vai mais a fundo. Quanto aos seus objetivos, o estudo é exploratório, descritivo, explicativo. Então, tudo isso, o exploratório é aquele que você vai atrás de algo, você vai na escola, você vai entrevistar, você vai trazer algo diferente, né? A descritiva e a explicativa, elas são mais relacionadas talvez a uma pesquisa bibliográfica, né? Algo que já exista, mas que você vai explicar. A partir dos estudos que já existem, que já foram feitos, você vai fazer um recorte histórico, você vai explicar, você vai descrever, certo? Então, mas todas as pesquisas são importantes. Como eu falei para vocês, muitos na graduação escolhem fazer bibliográficas porque
requer menos trabalho, né? Assim, o fato de você ir para uma escola, o fato de você entrevistar alguém, observar, tem gente que acha que consome muito tempo, né? Mas e preferem ficar em casa no seu computador e fazer um levantamento bibliográfico, ou ir na biblioteca, né? Ou pegar livro, comprar livro, mas aí depende do que vocês vão fazer. Aqui é o campo, sim. Vocês têm que descrever onde vocês vão fazer. Eu vou fazer uma pesquisa na escola, como eu falei, em uma escola estadual, no ensino fundamental, no 4º ano. Tem que ser uma coisa bem específica, porque vocês não têm muito tempo. Aí, por exemplo, você tem que descrever aí na metodologia a escola, né? O período que você vai ficar lá observando, quantos dias, se você observou a aula, ou se você fez a entrevista com a professora lá em campo, você descreve a escola, né? Coloca se a escola você pode descrever se a escola é novinha ou se ela já está velhinha, se ela tem recursos, se ela não tem. Isso é importante, né, para a gente saber. Às vezes a escola não tem nem caneta de quadro. Às vezes a escola não tem xerox, não tem material e fica difícil para os professores, né? Então essa descrição dos recursos da escola é importante. Isso eu estou falando escola, né? Depende de onde vocês vão fazer a pesquisa, né? Pode ser outro lugar. População ou sujeitos de pesquisa, que eu falei para vocês, tem que descrever instrumento da coleta de dados, vai ser questionário, vai ser entrevista. Esses são os instrumentos. Procedimentos, o procedimento aí você vai explicar. Eu visitei a escola durante o período tal, nos dias tal, durante essas horas, sabe? E aí você vai explicando. E os aspectos éticos, né, gente? Que os aspectos éticos são o seguinte: se vocês decidirem entrevistar pessoas ou observar aulas, aí vocês têm que pedir licença à Plataforma Brasil, mas não é algo complicado, não. Mas tem que pedir essa licença, certo? Porque toda pesquisa com seres humanos, você precisa ter essa licença. Você não pode fazer à torta e à direita. Você vai, mas aí não é nada complicado. Você entra no site, você coloca a assinatura, por exemplo, às vezes eles querem a assinatura do coordenador, do diretor da escola, dizendo que permite que você vá na escola e faça esse trabalho. Você descreve como é seu trabalho, você descreve a importância dele, coloca lá a assinatura do diretor e pronto, e vocês conseguem, tá? Tem que ver porque às vezes vai mudando uma coisa ou outra. Na época que eu fiz, só precisava da assinatura da pessoa responsável. Esses são os aspectos éticos que a gente não pode esquecer. Fundamentação teórica. Aqui está dizendo que você vai destacar os principais trabalhos existentes, que é uma revisão de literatura, né? E fazer uma relação entre a bibliografia pesquisada e o problema a ser investigado. Aqui, ó. A principal finalidade da revisão de literatura é auxiliar na interpretação dos resultados. Exatamente. Quando você vai interpretar os resultados da sua pesquisa, você vai fazer relação. Fulano de tal, como você disse lá na revisão de literatura, ele, apesar dele ter afirmado isso, eu vi que na minha pesquisa já não foi assim, já teve essa diferença e tal. Então, você faz essa relação, né? Aqui eles estão chamando revisão de literatura como fundamentação teórica, né? Tem gente que acha que fundamentação teórica é você usar um teórico, por exemplo, usar Foucault, usar Piaget. Não, eu vou usar Piaget como minha base teórica da minha pesquisa. Você vai fazer toda a sua pesquisa baseada na teoria de Piaget. Mas aqui não, aqui está bem amplo, né? Pode ser a revisão de literatura, o que eu acho interessante. Mas não se preocupem muito com essa parte dessa teoria agora não, tá? Principalmente para a minha disciplina. E o cronograma, né? No cronograma vocês têm que fazer em qualquer projeto, vocês sabem disso. É vocês colocarem a revisão bibliográfica, vocês vão fazer quando? Aí
Coloca aqui os meses, né, que você tem e vai marcando os xizinhos, cada coisa que você vai fazer. Coleta de dados tem que ser antes da interpretação, escolha de fontes, determinação dos objetivos, é tudo no começo, né? E aí, todas as outras partes, redação do TCC, impressão, preparação para apresentação, entrega, é tudo no final. Então, a coleta de dados, a análise é tudo aqui, ó. A redação é a escrita, né? Então, a escrita, ela vem depois da análise e aí você vai marcando o X, certo? Fazendo o seu cronograma. Orçamento. Para minha disciplina, eu não vou pedir isso, não, mas nos projetos, eles sempre pedem o orçamento, né? Quanto que você vai gastar para fazer esse trabalho. Por exemplo, se você for comprar um gravador de voz, você coloca lá o preço do gravador de voz. Se você for fazer questionários e vai imprimir, aí você coloca o preço dessas impressões. Você vai pensar, é muito difícil isso, porque acaba que você acaba gastando mais. Durante a pesquisa vão surgindo outras coisas, não sei, mas é difícil às vezes pensar. Mas nessa parte do orçamento você pensa direitinho, né, em tudo que você... Se for questionário, você vai imprimir. Se for livro, se você for fazer uma pesquisa bibliográfica, você precisa de muitos livros, você vai comprar. Aí você coloca mais ou menos o preço que você vai gastar com a sua pesquisa. Mas na minha disciplina, eu não vou pedir isso não, tá? Mas provavelmente os projetos aí, alguém peça. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês vão escrever projeto, esse semestre já é? Projeto mesmo, vocês têm esboço? Para outra disciplina, vocês já vão escrever projeto? Ou não? Não. Memorial, ensaio, sim. Porque eu acredito que nessa disciplina vocês fazem um esboço e em outra, mais para frente, vocês escrevem um projeto, não é isso? Pronto. Então, assim, eu não quero que ninguém se assuste. Depois, ó, vocês vão pensando sobre isso, pensem sobre o projeto, pensem no que vocês gostariam de fazer, nas dicas aqui que eu conversei hoje, se é que serviu para alguma coisa. E esse gênero memorial que a gente vai estudar depois, gente, nem se preocupem que ele não vai ser o memorial que vocês estão fazendo, não. É uma coisa bem simples, tá? Eu vou fazer o seguinte. O que é que vocês acham? A gente também fez esboço no projeto de disciplina e metodologia da pesquisa. Pronto, vocês podem pegar esse esboço aí e melhorar, né? Talvez seja interessante vocês fazerem isso. Então, pegue o que vocês já têm escrito essa semana, certo? Peguem o que vocês já têm escrito. Peguem o que vocês já têm em mente. Vão montando o que é que vocês poderiam fazer. Se tem alguma escola que vocês têm acesso, se tem alguma escola perto de vocês, vocês podem ir fazer rapidamente, ou se vocês querem fazer uma coisa bibliográfica, vão pesquisando assim no Google o que é que tem sobre aquilo dali. Se quiser ir já pesquisando no Google acadêmico, vocês colocam lá o tema para ver se alguém já escreveu sobre isso. Eu faço isso até hoje. Eu estou muito empolgada lendo Jorge Amado ultimamente. Aí eu pensei, caramba, eu tô com vontade de escrever alguma coisa sobre isso. Aí fui no Google Acadêmico e coloquei Jorge Amado e o tema que eu gostaria de desenvolver sobre ele. E apareceram vários estudos, né? Então, até hoje eu faço esse tipo de coisa. Então, se vocês estiverem pensando em alguma coisa, vocês podem ir lá no Google Acadêmico, coloquem o que vocês estão pensando e ver o que já existe. Aí vocês já podem ir salvando. Vocês fazem isso essa semana? Não é nada para vocês colocarem lá na nossa plataforma. Não vale ponto, mas é para vocês. Vocês já vão lá, vocês já vão procurando, nem que seja no celular, você vai aqui no Google Acadêmico, se você achar,
Aí você, caramba, tem bastante artigo, você vai no computador, salva esses artigos, já vai deixando numa pasta, certo? De preferência, o nome do artigo, você já coloca o nome do autor, se for mais de um autor, coloca o nome dos autores para salvar na pasta. Vão salvando trabalhos que sejam da área que vocês querem estudar. Vocês podem fazer isso essa semana, que já vai adiantar. Só Kelson ou todo mundo está combinado com todo mundo? Sim, sim, sim. Quando for semana que vem, o que é que eu vou ensinar para vocês? Eu vou fazer uma aula de como fazer uma revisão de literatura rapidinho, utilizando o Google Acadêmico. Vocês querem que eu faça isso? Pronto. Então, aula que vem a gente vai fazer ao vivo uma revisão de literatura. Claro que não vai ser profunda, porque eu não tenho como ler todos os artigos, mas a gente vai fazer junto alguma coisa. A gente vai fazer junto. Quem sabe faz ao vivo. E aí vocês vão imitar isso que eu fiz e com mais profundidade, com mais tempo de leitura, vocês vão construindo a revisão de literatura de vocês. E aí vocês vão... A partir daí eu deixo para vocês 2 ou 3 semanas para vocês escreverem um esboço. Eu vou deixar o modelo de esboço para vocês. Semana que vem eu deixo tudo direitinho para vocês. O modelo, para vocês irem só completando esse modelo, não é com muitas páginas não, é só um pouquinho cada um e vocês vão estar com o esboço pronto. Lembrando que esse esboço vale bastante ponto de atividade individual, certo? E posso deixar já a aula de revisão da prova. Querem que eu deixe? Posso deixar também. Kelson quer, Esté, pronto. Então, vamos fazer isso. Essa semana, eu deixo essa aula, vocês podem assistir. Acho que não é muito tempo, não. Deve ser 30 minutos ou menos. Vocês assistem essa aula aí no YouTube que eu gravei para vocês. Vocês vão pesquisar isso bem relax. Aí, quando for semana que vem, a gente arrocha o nó, mas aí eu deixo mais tempo para vocês fazerem, certo? Sua prova, como costuma ser? Ó, a prova vai ser o que a gente tratou aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar. Quem prestou atenção nas aulas, quem leu o material, vai saber fazer. E eu não boto... Então, isso que eu ia falar, Esther. Nem todas as questões são abertas e eu não coloco muitas questões, porque eu sei que vocês têm outra prova no dia. Então, é uma prova bem... Geralmente, os meus alunos gostam muito da prova. Então, é isso que eu posso dizer para vocês. Tá bom? Boa noite a todos. E a tarefa de casa é fazer pesquisa no Google Acadêmico sobre o que você quer escrever e assistir essa aula se vocês quiserem já, tá? Vou deixar lá para vocês. Boa noite. Parar de gravar.